Já. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gurias, guris do Face, nossos amigos da Dani, meus amigos também, amigos que curtem a página. O Vini tá de cama, tá doentinho hoje, não pode participar, né? Vamos ficar aqui torcendo por ele. E hoje a gente tem a nossa convidada, que é a Daniela, uma professora e youtuber, né? Tem o canal chamado Haja Útero. Ela é professora em São Leopoldo e vai falar para nós um pouco sobre uma cidade melhor para todas. Dani, tá contigo. Seja bem-vinda. Obrigada, Osana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço para a gente falar um pouco sobre as lutas feministas, sobre uma outra visão, uma outra forma de fazer política e de vivenciar a sociedade, que isso é muito importante para todos os munícipes, né? De todo o estado do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil. Todo mundo sabe a necessidade que a gente tem agora de ter políticas efetivas, afirmativas e dar um tempo para a cabeça desse excesso de gente desconcertada, né? Que o pessoal está desconcertado, é inacreditável. Então, agradeço muito, estamos aí na luta pelas mulheres, por um município que nos enxergue a diversidade e a beleza da diversidade, respeite todas, todos e todes, né? A gente precisa que a periferia seja respeitada, a gente precisa que o centro seja um lugar bom para se estar, e não dessas ações pouco afirmativas que a gente vê, principalmente em Porto Alegre, que é uma cidade que eu amo, sabe? Eu adoro ir para Porto Alegre, adoro o povo de Porto Alegre, e é muito bom, assim, ter um viés de esperança de uma nova política, realmente, de uma reconstrução de uma Porto Alegre que já foi feliz, e tem tudo para ser agora de novo feliz. Então, querida, a gente estava conversando um pouco mais cedo, né, sobre tanta coisa que a gente tem que reconstruir agora, né, se a gente conseguir ter governos de esquerda, né, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, no Paço Municipal. E hoje, né, foi o dia de volta às aulas aqui em Porto Alegre. Então, tu como prof do município, eu queria que tu desse a tua opinião em relação a isso. O que aconteceu hoje para o público ouvir? Olha, é a pior enganação, a pior empulha que eu já vi, até porque hoje é o dia da alimentação escolar. É um dia em que em vários locais no nosso país não pode ser festejado, e Porto Alegre é um deles. Aqui em São Leopoldo, como nós temos já uma gestão administrativa de esquerda, progressista do PT, nós podemos festejar. Não porque as merendeiras estejam em trabalho, porque fazem um excelente trabalho, todo o pessoal que trabalha nas cozinhas das escolas, mas porque aqui o nosso prefeito, antes de perguntar para alguém que fosse negar essa possibilidade, o prefeito Vanazzi pegou o dinheiro que era da merenda escolar, e a partir do momento em que nós não estávamos mais na escola, ele pega esse dinheiro, transforma esse dinheiro em cestas básicas e faz a doação para todos os que precisam, os receptores de Bolsa Família, aquelas pessoas mais carentes, cujas crianças estão no município. Essas pessoas estão recebendo a cada 15 dias uma cesta básica do município de São Leopoldo. É por isso que a gente tem lado nessa história. Exatamente. Não tem problema em ter lado, né, em assumir que a gente tem lado. Muito pelo contrário, que no momento que se fica em cima do muro, se está escolhendo um lado, né? Então, não existe essa de ficar em cima do muro. Tu sempre vai estar, né, dando o bastão para que alguém decida por ti. Então, fala... Não, e a questão de parar com essa história de desfazer da política. É exatamente por desfazer da política é que nós perdemos tantos direitos trabalhistas, exatamente por desfazer da política e não pensar em toda a angústia que possa estar, é que a gente perdeu a previdência do jeito que era, e a cada vez mais a gente vai perdendo das nossas matas e tudo. Então, o repensar a política com carinho é o mesmo carinho que a gente tem
com a nossa casa, com a nossa família, a gente tem que pensar com carinho em política. Isso não é vergonha, isso é motivo de orgulho, porque a partir do momento que tu tem um posicionamento claro e cidadão, consciente, é mais fácil e tu cobra e tudo anda com mais tranquilidade. Com certeza. Esses dias eu dou aula também, né? Dou aula particular, né? E uma aluna minha, que eu adoro, a Vi, ela veio, veio dizer assim, eu não vai votar, né? Mas ela já tem idade para votar. Eu não vou ficar falando de política com os meus colegas, as minhas colegas, porque eles acham que isso é um assunto fora de moda. Tipo, não entendem, não gostam de política. Daí eu falei para ela assim, então tu faz o seguinte, Vi, vou te dar um exemplo, sabe, do que tu pode dizer. Fala assim, sai na rua de casa, na rua da escola e diz, tá vendo essa rua que tá aqui na frente? Tá vendo essa calçada que tá aqui na frente? Tudo isso daqui foi feito por conta de uma decisão política, né? Houve, né, um engajamento político, né, ou não, que daí nesse vácuo os políticos e as políticas ficam agindo por conta própria, né, porque a gente não pressiona e não cobra, né? E foi uma decisão política que levou água até a tua casa, que levou calçamento até a tua casa, né? Que tem iluminação pública, que tem posto de saúde. Então, não existe isso, não entendo de política ou não. Ou quando tu vai no supermercado e 40% daquele alimento é em imposto. Tudo isso são decisões políticas. Então, o intuito dessas lives também é a gente levar esse tipo de informação mais desmistificado, assim, né, em relação ao que são decisões políticas, não é algo lá longe, né? E uma decisão política que Porto Alegre está vivenciando hoje e que algumas comunidades de Porto Alegre estão de parabéns, eu bato palma de pé para as comunidades, por quê? Porque é uma decisão política de um gestor administrativo, sabendo dos números de casos e do aumento, a possibilidade de aumento dos números de casos, reiniciar ano letivo em 21 de outubro. Sim. O que efetivamente essa ação faz? Ela simplesmente judia da periferia, que as escolas de Porto Alegre, porque foram construídas em gestões, a maior parte dela em gestões populares, pensando no povo, né? Então, são escolas da periferia, e agora, por uma decisão de alguém que foi eleito sem ter nenhuma identidade com a periferia, ele pega e manda voltar à aula, porque provavelmente não gosta de professores, a gente vê isso pelo que já foi feito, né? Sim. E também pelo fato de que ele simplesmente não tem sensibilidade de pensar que essas pessoas da periferia, elas circulam na cidade. Então, não adianta aquele cara de classe alta ou classe média pensar assim, não, isso não me afeta, nem estudo, nem tenho ninguém que seja. Isso afeta a todos nós. Porque a partir do momento, quem faz a melhor parte por si é o vírus nessa história. Então, se nós tivermos gestores que não pensam na população ou que lidam com o estômago, com o fígado, aí nós temos um problema, porque uma pessoa pode transmitir o vírus para pelo menos umas 11. Exatamente. Exatamente. E muito disso, né, foi mostrado hoje, né, com que teve alguma criança que foi para as escolas, pelo que eu tive notícia, as mães não quiseram mandar seus filhos para as escolas aqui em Porto Alegre. Não, né, dado o início hoje. É impossível, sabe? É inacreditável que São Leopoldo não é tão longe de Porto Alegre, sabe? É inacreditável que o cara, o prefeito, o gestor, o administrador da cidade tenha a disfarçatez de dizer que está preocupado com a segurança alimentar, mas não faz o que deveria ser feito. Tu pega a verba da alimentação, tu vai para a Câmara de Vereadores, quero ver quem é que vai dizer num ano como esse, porque ninguém é bobo, né? Então, tu pega num ano como esse e diz assim, olha, eu vou pegar a verba e vou repassar na forma de cesta básica para os estudantes mais carentes, necessitados e periféricos. Quem é que vai se negar a fazer isso? Ninguém vai se negar. Sim. Mas aí o que ele faz? Ele não gasta essa verba, ele faz tudo errado, porque o que pôde fazer de coisa errada foi feito, né? Sim. Desde a privatização do mercado público, né? Ações terroristas contra funcionalismo público,
ações ineficazes no transporte público da cidade, a sujeira, a violência entre pessoas pobres e pessoas paupérrimas, como é a divisão, desculpa os cachorros aí, sabe? Sim, também tem. Não, essas aqui não tem. Mas assim, ó, é sempre ações erráticas. E é projeto, porque quando tu tá desesperado, tu não pensa, né? Por isso que eu sou totalmente favorável às candidaturas, principalmente a candidatura da Manu, porque o trazer esperança, sabe? As candidaturas do PT, do PCdoB, essas candidaturas vêm com outro olhar, do tipo, sim, vamos sentar e vamos conversar, tá muito difícil para todo mundo. E se a gente não conseguir conversar, vai ser impossível construir algo. E nós estamos num tempo em que é necessário, não é necessário destruir o que se tem, mas é necessário construir algo que seja melhor para todos. E para ser melhor para todos, só se tu tem democracia no cerne da questão. E que não é o caso. Não foi feito. Se os pais não mandaram os filhos para as escolas, é porque estes pais não foram consultados se queriam ou não retornar. Exato. A democracia, ela não é só o fato, que na verdade ele é o cume, né? Ele é, pensando numa curva, né? Uma subida, eu quero chegar lá no topo. Ele é o topo lá, né? Digamos, simbólico da democracia. Só que a democracia, ela é exercida o tempo todo. Então, se a gente elege um governo que toma esse tipo de decisão, de não consultar, não ouvir as pessoas que lá colocaram aquele tomador de decisão, é porque a democracia não está funcionando, porque ela é feita no dia a dia, né, nas nossas ações individuais e nas nossas ações coletivas e, nesse sentido, nas nossas ações de cidadania, que é nada mais nada menos que exercer o nosso poder de democracia e de questionar as pessoas que estão representando nós, né, que estão tomando decisões em nosso nome, que são os políticos que estão, nesse caso agora, para as eleições na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Então, dá para ver que isso é um governo antidemocrático. Tomar uma decisão que 100% dos pais e das mães e dos pais não concordam, é porque não é democrático, né? É uma prova. E é inacreditável uma aposta dessas, porque assim, quando eu era mais jovem, né, eu lembro assim de Porto Alegre, era a cidade da democracia. Era onde o povo ia, no orçamento participativo, definir as prioridades das políticas públicas. Porto Alegre só recuperou e construiu uma boa parte da beleza de Porto Alegre é exatamente em cima desse espírito democrático de troca, sabe? De não é tu ganhou a eleição e tu vai definir que dia 21 de outubro volta às aulas. Opa, peraí, cara. Eu tô aqui na minha casa desesperada, sem saber o que vai acontecer. Como é que eu vou mandar meu filho para a escola? Sabe? E aí, assim, ó, tu vê que as pessoas apostam numa incapacidade da população, uma irracionalidade da população. É inacreditável. Para mim, que viu, sabe, o que era Porto Alegre de Olívio Dutra, do Raul Ponte, sabe, de Tarso Genro, o que eram os funcionários municipais de Porto Alegre, era um sorriso. Eu fiz concurso público para Porto Alegre, naquele período, assim, ó, louca de faceiro, digo, imagina se eu entrar, porque, cara, tu vai trabalhar no fervor da democracia, onde as pessoas vão lá e definem, e debatem e votam, e tu tem toda uma participação, uma cidade movimentada e uma cidade limpa, com gente que gosta da cidade. Porque isso a gente viu se deteriorando ao longo do tempo, né? A gente viu várias administrações de muitos atores que, inclusive, né, querem adentrar o palco novamente, mas que não foram bons atores naquilo que se prestaram. E no discurso, quase todo mundo é bom, né? Tem alguns casos que nem no discurso, mas na ação é que é melhor. E aí Claro. a gente vê que tem todo um histórico agora de esperança, de expectativa de uma política, de uma construção política democrática, de retomada
da vida de Porto Alegre, do carinho de Porto Alegre com ela mesma. E eu tô assim, ó, super feliz, torcendo pra caramba que dê Manu e dê Rosseto, porque Porto Alegre definitivamente vai mudar, e que também votem na Lozana, para que Porto Alegre também tenha, porque não basta apenas, isso é muito importante, a gente quando vota no prefeito, muitas vezes a gente pensa, votei no fulano para prefeito, vou votar no vereador, que é ali o pipoqueiro do bairro. O pipoqueiro do bairro, ele até pode ser uma pessoa muito legal, muito boa, mas o que a gente precisa é de gente que se identifique com lutas do bairro. Porque, de repente, a pessoa pode te dar um uniforme, isso acontece muito, aqui em São Leopoldo acontece muito, te dá um uniforme para o time de futebol, faz um galetinho, agora é uma época em que as pessoas estão realmente com dificuldades financeiras, dá um rancho, e isso fica o valor do teu voto. Só temos que avisar uma coisa, e eu acho que isso é básico. O cara que quer aproveitar um momento de fraqueza econômica tua para te dar uma cesta básica em troca do teu voto, ele nunca vai querer que tu tenha capacidade de compra da tua cesta básica, porque isso é o que garante a vida política dele. Então, não vote em candidatos que te dão coisas, porque essas coisas saem muito caro. Exatamente, assim, eu sempre falo, se o cara vai e te dá alguma coisa pra votar nele, tu pode ter certeza que esse cara nunca mais vai voltar, porque tu já vendeu o teu voto, já tá pago, né? E não é assim, essa lógica aí é nefasta, a gente tem que mudar por nós, né? Pra começar, se vem alguém me, o que tu me dá, meu filho, minha filha pode participar, sabe? Isso não, eu não vou dizer que é crime, mas não é legal, não é algo legal previsto, né? E outra coisa, só vem agora, só vem conversar agora, e esse papo assim, tem muitos que dizem isso, né? Para afastar o discurso político. Só que é só neste momento que a gente constitui um CNPJ e tem um número de candidato, que a gente pode fazer isso. Então, não é uma questão de escolha. Este é o momento definido, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral e os demais para se fazer este debate. Então, assim, esses discursos falaciosos que nem tu falou, que estão só baseados na fala e não na vida real, na prática, né, a gente tem que combater pouco a pouco. Eu acho que esse trabalhinho de formiguinha que a gente faz, de levar informação e ficar é muito mais trabalhoso, né? A desinformação vem e a gente leva um tempão para conseguir restabelecer a verdade das coisas, né? Mas ele tem efeito, sabe? Várias pessoas têm me contactado e falado, olha, eu gosto do jeito que tu fala porque tu tenta, né, explicar melhor as coisas, não tem um perfil, digamos, eleitoreiro, e sim de debater política, né? Debater nós enquanto seres sociais que somos, né? Nós somos seres que vivem em sociedade. Então, nada mais justo, né? Nada mais esperado de que a gente debata essa sociedade hoje e ao longo dos 4 anos, né? Cobrando as coisas, uma melhor qualidade de vida. É exatamente isso, e nós estamos num momento em que é muito necessário que a gente barre os projetos que não debatem, os projetos que não são transparentes, os projetos que esquecem de falar de realidade da cidade para falar de um mundo sem fronteiras e sem nada, só que não tem trabalho nenhum que te preceda. Então, assim, é importante, eu fico muito preocupada, principalmente com a questão da eleição, nesse quesito de que as pessoas tenham capacidade de conversar com o candidato e se enxergar naquilo que o candidato fala, sabe? Se reconhecer, eu tenho que me identificar. Agora a gente está vivendo um período em que boa parcela das mulheres, em famílias que são apenas com as mulheres estão vendo o que é esse abandono, um grande número de aumento, um aumento tenebroso de violência contra a mulher. E por que não foi feito, não são feitas políticas públicas de acolhimento, sabe? E não é feito porque não interessa.
E o que é feito desse jeito. Dia 21 de outubro retorna às aulas. Os pais têm que assinar um termo de compromisso, sabe? De que eu vou assumir um risco desse tamanho de perder meu filho, ou de o meu filho vir contaminado, e eu também, sabe? E tu ainda assumiu o risco. Terceiriza a responsabilidade de que a responsabilidade é de quem decidiu que as aulas retornarão e não da mãe e do pai que levam o filho à escola. A decisão não é deles. Não. Então, se tu decide uma coisa, eu vou decidir que tu, Daniela, vai voltar a dar aula e eu quero que tu assine que tu é responsável por tudo que acontecer. Tu concorda? Nem pensar. Eu tô decidindo isso, mas tu que vai dizer que, né? É uma crise, né? Uma crise de representatividade inconcebível. E isso eu enxergo muito bem isso, mas assim, a gente não é todo mundo, a gente não é aquela coisa, igualdade aos desiguais, né? Mas assim, isso é uma crise identitária, né? Para além de de valores, né, individuais e coletivos, né, da nossa sociedade, também é uma crise de identidade, porque essas pessoas decidem, são minoria, né, na pirâmide social, elas são minoria, menor número, tanto ser homem, tanto quanto branco, tanto quanto rico ou classe média alta, eles são minoria. E decidem para a maioria. Então, não, e assim, eu acho assim, não é engraçado, não é trágico, mas a gente tem que trabalhar na base da esperança. Esse ano é um ano importante da gente ter esperança, eu acho que é uma palavra boa, sabe? Porque é tenebroso, porque escolas, hoje de manhã tinha um debate, né, da escola Anchieta. Aí eu fui olhando o debate e a escola dizendo, esse ano a gente não tem mais aulas presenciais. Então, assim, ó, tu vê que não é nenhuma relação de igualdade entre os desiguais, é uma desigualdade e crueldade, sabe, com perversidade em cima dos mais empobrecidos, daqueles que mais precisam do respeito e da consciência de quem faz a gestão da cidade, sabe? Imagina. E no mínimo que a gente tem que agora, assim, ó, deu dessa gente. Deu. Sabe? Funcionalismo público de Porto Alegre tem que retomar o que sempre foi, sabe? Era uma outra forma. Se privatizou. Esse ano que foi feito com as IMESFs, sabe? Posto de saúde. O pessoal teve que parar lá no TRF4, pedir para voltar a trabalhar. Numa pandemia, profissionais da saúde foram dispensados em plena pandemia. Isso não existe. Isso não existe, é inacreditável. Então, nos cabe, sim, ter muita esperança, votar com racionalidade, conversar, trocar ideia, construir juntos. Porque essa coisa do fígado criou esse tipo de perversidade que a gente vê. Desde o mais alto posto até alguns postos mais perto. Porque eu volto a dizer, o que nós vivenciamos aqui no município de São Leopoldo, através da gestão do PT, não é Disneylândia, entendeu? A gente passa um monte de trabalho, essa questão do trabalho remoto tira o couro, porque a gente trabalha, eu sou 40 horas professora, então eu estou trabalhando, sei lá, quase 20 horas por dia, porque o tempo todo é WhatsApp, é pesquisa, é respondendo, o tempo todo. Mas tu tem uma segurança de que pelo menos a minha chefia maior e a chefia hierárquica, por exemplo, secretário de educação e o meu prefeito, eles não querem me ver doente, nem arriscar minha vida e nem a do meu estudante. Então, claro. é disso que a gente precisa em momentos como esse, né? Que são momentos de crise econômica, de falta de uma governabilidade, falta de traquejo político, de negociações, falta de tudo, né? Mas nesse momento, quando a gente vê assim a pessoa que comanda, que administra o município, dizendo assim, não, a gente vai construir um caminho, e um caminho que seja bom para todo mundo. Exatamente.
E falta isso. Os professores e professoras aqui de Porto Alegre tiveram que entrar em greve sanitária, né? Não é para melhor salário, até fiz um vídeo em homenagem a eles no dia 15, não é por melhores salários, não é nem também para que se pague o seu direito sagrado, né, de receber o seu salário para poder sobreviver em dia, né? Não é nem por isso, é para preservar as vidas dos estudantes, suas famílias e deles próprios, né? Então, como tu estava falando antes também, a gente tem um exemplo aqui do lado do Uruguai, né, um país minúsculo, que na pandemia, né, até tem um governo agora que não é um governo popular, só que eles têm uma base social, né, mais sólida do que a nossa, né? Então, nessa época de pandemia, os alunos tiveram acesso a tablet, notebook, não foi, Dani? Sim, os tablets da época do governo Mujica, eles já foram, o projeto foi aprovado lá, um país pequenininho, né? Então, isso significa que não é um rio de dinheiro que corre. O Uruguai também, as crises econômicas sempre estiveram presentes, mas fizeram políticas positivas, políticas que refletiam no acolhimento. E o que acontece? Cada estudante de escola pública do Uruguai tem um tablet para poder fazer as suas atividades. E aí tu pega uma prefeitura como Porto Alegre, sabe? Um centro maravilhoso de comércio e tudo, e durante todo o período de gestão nunca se pensou em nada, sabe? Bom, até não é de se estranhar, né? Porque tem alguns lugares em Porto Alegre que sequer saneamento básico tem. É inacreditável. Exatamente. E assim, vejo muito assim pessoal falando de inovação. O que Porto Alegre tem de inovação, sabe? A gente copia coisas que a Europa abandona, sabe? Os Estados Unidos abandonam, tipo mina de carvão. O que tem de inovador nisso? Muito pelo contrário, né? A gente está inovando o quê? Algo que foi enterrado no passado já desses países que a gente sempre vê como referência. Quer dizer que quando convém, a referência é legal, né? Mas quando não convém, a gente pega e importa tecnologia sucateada, né? Tecnologia condenada. Então, assim, eu quero ver uma real inovação, sabe? Eu quero uma coisa nova de fato. Não quero ficar comprando o que já está no lixo dos países ditos de primeiro mundo, né? O que eles abandonam, não tem por... É um contrassenso. Não, eu quero ser tecnologia de ponta em ciência, né, em empreendedorismo, em escala local, né? Todo mundo sabe que o consumo local, o desenvolvimento local é extremamente importante, né, para que as municipalidades, os territórios consigam, né, ter uma sustentabilidade, uma autossustentabilidade, né, da sua cadeia produtiva, né? Produzir e consumir aqui mesmo, né? O país, a nação, o estado, o município, quanto mais gerido, quanto mais ele produz do parafuso ao computador, né? Mais sã é a sociedade, mais ela consegue, né, ter essa sensação de pertencimento, se orgulhar, né, do seu povo, da sua localidade. Mas não é o que acontece, a gente trabalha porque o dinheiro saia para multinacional. Inovação para mim é isso, né? Inovação é tu investir em cultura, é investir em qualidade de vida. Isso é ser inovador e não ficar massacrando. E no mínimo, uma coisa que é bem velha, que todo mundo sabe, limpar tua casa. Que nem isso, sabe? O mínimo dos mínimos, qualquer pessoa periférica ou pobre, qualquer pessoa sabe disso. Manter limpo, nem isso, sabe? Tratar morador de rua com dignidade. Todo mundo sabe que a situação não tá fácil. E não adianta tu criminalizar, jogar água, fazer terror. Não é por aí. Não é desumanizando o outro que eu me torno um ser humano melhor. Pelo contrário. E a gente vê, realmente, essa da mina de carvão é de lascar, né? Só falta agora algum candidato aí, né? Desses tantos atores que já tiveram no palco, ou os que estão mesmo, ainda inventado, não, agora nós vamos cavocar umas cavernas, e o pessoal de Porto Alegre vai morar no residencial caverna. Cada um ganha uma clava e sai. Porque, pelo amor, onde é que já se viu mina de carvão nessa altura do campeonato?
o mundo inteiro falando em energia renovável, e, sabe? Energia eólica, energia solar. E o cara quer me cavocar um buraco, acabar com o meio ambiente, poluir mais ainda, porque não se trabalhou nada, né, na despoluição. Vamos e venhamos. Porto Alegre andou um período aí que o pessoal tomava água com aquele cheirinho maravilhoso que só tem o banheiro público, sujo, né? Sim. E não, aí agora... Essa questão do Guaíba, né, ela é uma cicatriz, não, uma cicatriz, é uma ferida aberta que a gente tem aqui, né, porque o nome Rio Grande do Sul, ele é justamente em homenagem ao Jacuí, a todo esse corpo d'água que a gente tem aqui, por isso que é Rio Grande do Sul, o nome do nosso estado, né, e a gente faz o quê? Constrói muro para não ver ele, joga tudo que é coliformes fecais. Aliás, eu não me lembro qual foi a liderança indígena que falou isso, mas assim, dizendo que o homem branco é o único que faz suas necessidades fisiológicas na água que bebe, né? Os animais cavam, né? Os peixes têm uma forma ali de excreção que é em gás, né? Porque ele não tem como sair da água, por exemplo. Mas os únicos animais que ele viu que faziam suas necessidades na água que bebe, né? Então esse é o nosso exemplo, né? Importado aí da Europa maravilhosa, né? Essa visão ocidental aí que a gente tem de mijar e cagar na nossa própria água, né? Mas essa questão do Guaíba, ela é uma questão regional, né? E Porto Alegre, né? Ela pode ser um exemplo para toda a região metropolitana, porque vem toda a água do Vale dos Sinos, do Gravataí, tudo vai vem descendo junto com isso, né? Poluentes, químicos, coliformes fecais e tal, mas a gente tem que fazer o nosso papel. A gente é exemplo, é capital do estado, né? E botar uma mina de carvão do lado da capital, isso não é um bom exemplo. A gente tem que lutar contra isso, né? Dar o exemplo. Eu até, só para fechar essa questão da mina, eu vi uma live com o professor Waldo Menegatti, do Atlas de Porto Alegre, que ele citou um exemplo na Polônia de uma mina que, quando tu faz a cava ali naquele buraco, aquilo que tu retira, aquele material ali de carvão, ele, né, tá tudo inserido numa placa tectônica, né? A gente não tem terremoto aqui, porque a gente tá no meio de uma placa estável e tal. Mas no momento que tu tira, tu causa uma perturbação no solo que pode sim, pessoas que estão assistindo, vir a causar terremoto na região metropolitana. Que é tudo que a gente precisa, né? Já fizeram muro para o dilúvio que nunca apareceu, que é a cara de algumas linhas políticas, né? Vão construir um muro, uma coisa que o cabeça de tangue lá, que não vai ser reeleito, já está tentando também construir um muro lá para dividir pessoas. Ali, em Porto Alegre foi feito um muro para o dilúvio que não fez a segunda parte, né? E agora cavocar buraco para ver se de repente a terra treme, acontece alguma desgraça, e não se cuida do que se tem. Que é isso que eu digo, né? Tu não limpa nem a casa, mas daí tu... Exato. É muito... Haja útero! Haja útero, né, Dani? Literalmente, haja útero. Não tem... Guria, assim, ó... Chegou o calor. Eu fico bad com essas administrações. Eu não consigo, até hoje, assim, ó, eu sei quem faz esse poder de começar com anti. A primeira coisa que a gente deve, assim, riscar, acho que a única coisa que a gente deve ser anti é antifascista. Sim. Sabe? A única coisa que, assim, aí tu é feliz a vida inteira, sendo antifascista. Porque, de resto, tu ser anti um partido tá super errado. Porque, bem ou mal, a gente tem que conviver em sociedade. O ser humano Sim. é um ser social, né? Então, quando tu fecha a tua capacidade de ouvir e trocar uma ideia com determinadas pessoas ou com um grupo de pessoas, é sinal que a sociedade ali não tá dando certo. E infelizmente, Porto Alegre se perdeu no meio de um discurso anti, né? E desse discurso anti, o que gerou para Porto Alegre? A falta de política pública, o abandono do funcionalismo, o abandono do trato das coisas, a usina do gasômetro, locais lindos, o cais do porto,
sabe? Locais que precisavam ter gente, ter projeto, sabe? Um transporte digno, a passagem, o passe livre, sabe? Sim. Tudo foi esfarelando. E isso é política pública, e isso é a importância da gente pensar em política pública, sabe? Exatamente. Claro, exatamente. Parece que eles ficam esperando o negócio cair para dizer, ó, tá vendo? Gestão pública não funciona. A gente precisa privatizar, né? Passam ano após ano investindo zero. A gente vê pela casa, gente. Se não pinta, se não faz uma manutenção, ela cai, né? Se tu não limpa a casa, ela fica imunda. Então, isso é a manutenção. Então, parece que tem, assim, uma certa lógica, assim, então, vamos deixar assim, justamente para colar que é por ser público que cai, né? E daí a iniciativa privada vem, se apodera, compra, né? Ou concede, né? Investe pesado, porque ela sabe que vai ter que estar sempre investido, e a gente que vai pagar isso. Só que a gente já paga isso em forma de imposto, porque o lugar é público e as pessoas não veem isso, né? Então, o lugar é público. E quanto mais tu trata mal, por exemplo, e isso é um exemplo que está sendo vivenciado, né? E volto a dizer, batam palmas de pé para o pessoal que não mandou seus filhos para a escola, porque isso é crueldade. É uma crueldade, assim, ó, é inominável o tamanho dessa crueldade. E eu falo isso porque eu tenho um amigo que ele é do sindicato da Asprom, que é de Manaus, e assim, Manaus foi os primeiros casos, e ali lá pelo mês de setembro, simplesmente o governador, voz da minha cabeça, resolveu abrir as escolas, fez isso que está sendo feito. Eles fizeram os testes nos professores, e de 2.000 professores tinha 1.200 com Covid. Os estudantes, assim, eram focos de passar Covid para todo mundo. Então, assim, ó, não existe, isso é crueldade. E eu acho muito que a gente tem que aproveitar, sabe, e elogiar mesmo essa atitude política que teve a população periférica, a população que faz uso, sabe, da escola municipal. Porque é isso que faz a diferença, sabe? Exatamente. É tu ter postura, é tu dizer, não, esse é o meu limite, eu não aceito. Eu não aceito. Exatamente. Então, assim, ignorar, ó, parabéns. Né? Ignorar a vida dessas pessoas, muita gente mora com pessoa idosa em casa ainda, que são o principal grupo de risco dessa pandemia. Então, assim, ó, vamos comparar. Por que se as escolas privadas optaram por suspender aulas presenciais para este ano, ou até quando tem a vacina, por que na escola pública vai ser diferente? Qual é o motivo concreto, objetivo desta decisão? Eu gostaria de entender. Eu gostaria muito de entender. E até, né, Osana, falando bem sobre a questão, qual o papel que os vereadores fizeram nisso aí? Eu quero entender para que serve a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para dizer, acatar, votar, porque assim, quando eu lembro que na eleição, no segundo turno da eleição anterior de Porto Alegre, foi uma coisa assim que não, né, escolheu ruim ou muito ruim, né, no caso escolheram muito ruim. E junto com essa ruim ou muito ruim, lotaram. A Câmara de Vereadores é muito a favor da atual gestão. Como é que são capazes de deixar isso acontecer? Porque o vereador pode barrar o administrador, é para isso que o vereador está ali, sabe? Além da função de legislador, ele Sim. também fiscaliza. Fiscaliza. Fiscaliza, é muito importante que as pessoas se toquem do que é a função do vereador, porque está se pagando, e eu não tenho nada contra, eu acho muito rasteiro esse discurso de que não tem que ganhar salário, se não ganhar salário, o empresário vai comprar, não tenha dúvidas. É verdade. Não tenha dúvidas. Olha, tem vários empresários uma grana boa em Porto Alegre. Então, se o vereador, que é o cara que está ali legislando, não ganhar o salário dele e não cumprir com as funções dele, que ele saia fora. Agora, ele não ganhar salário não é justo.
Não é justo, porque ele está ali para fazer uma representação. Agora, ele tem que ser cobrado. E o papel dele, além de fazer as leis, né, de fazer a manutenção da cidade, e aí é só olhar para Porto Alegre para te ver que tá dureza, né? A sujeira, o cheiro, e aí se coloca a culpa nos pobres ou em qualquer outra coisa, não se faz o que deveria ser feito, né? Então, assim, tu vê que o trabalho dos legisladores em Porto Alegre está inexistente, é ineficaz. E o que a gente precisa? De que sim, o dinheiro público vá para manter uma Câmara de Vereadores, mas que essa seja a voz do povo, porque não são as mães e os professores que deveriam dar essa resposta para essa gestão. Eram os vereadores. Os representantes do povo, né? Então, em relação a esse negócio do pagamento de salário a vereadores, assim, ó, quando a gente pega um exemplo de um outro país e a gente importa para cá, assim, simplesmente que nem um alienígena posar na planeta Terra e sair, isso não funciona. Então, assim, ó, se a gente quer pensar em políticos e políticas que não recebam salário, a gente também tem que importar toda aquela estrutura social, todo aquele bem-estar social para cá, né? Vamos pensar, e assim como castas, né, do judiciário, outras, todo mundo, por que acontece nesses países? As pessoas ganham mais ou menos a mesma quantia, né? Tem salários equivalentes, não tem uma discrepância entre o rapaz que faz a varrição da rua e o médico de cirurgião de cérebro, não tem essa discrepância. Então, esses países que já chegaram num status, uma civilidade de todas as pessoas terem importância na vida social, conseguem realmente implementar essa questão de um cargo político ser eletivo alguns poucos dias da semana e de forma voluntária. E não a gente pegar e importar uma coisa do nada e aí a gente vai estar, né? Eu concordo com isso. Concordo que o político não recebe salário, desde que a gente tenha todas essas questões resolvidas, né? E também o risco, né? Eu também acho que talvez alguns não entrassem, mas, novamente, eu digo, alguém vai ter interesse na legislação da cidade. Alguém vai ter. E aí tu vai ver que passar asfaltada, só tem asfalto e guarda municipal em tal shopping. Só tem varrição em tal rua. Por quê? Porque quando tu não trata das coisas com a devida noção de realidade, as coisas não acontecem. Que é o que a gente vê. Porque tem bairros em Porto Alegre, que eu já fui, sabe? Em que tu vê a coisa assim, nossa, não é a mesma Porto Alegre da Lomba do Pinheiro. Peraí, eu tô no mesmo lugar, tia. Que isso? Sabe? Tu vai no centro, vai no Mercadão, lá no mercado público, que o outro maluco queria privatizar, não sei a troco de quê, né? Porque se tu não sabe ser gestor, tu não te candidata. Essa é a verdade. Entendeu? Tu não sabe. Até a gente tem exemplos gritantes, não sabe gerenciar nem os filhos, sabe? Tudo melhor não se meter em política. Porque é difícil. Nós mulheres, a gente passa por todo um rito, né, de preparação e tal, para um dia decidir ou ocupar algum cargo de tomada de decisão, não necessariamente político. A gente se prepara, né, para tudo na vida. Aliás, a sociedade nos cobra muito isso, né? E daí que a gente chega ali numa maturidade de conhecimento, numa representatividade real entre as pessoas no seu bairro, na sua cidade, e daí a gente pensa, não, realmente agora eu acho que eu posso. E parece que os outros, né? Não, é só por o fato de existir ou de ter alguma influência já basta para se jogar, né, na vida pública, na vida política, né? Eu tenho um monte de gente aqui só para não perder o hábito, né? Tenho duas amigas aqui que eu amo de paixão, que é a Lúcia Jimenez Parceiro e a Maju Demarque. Elas estão dando boa noite aqui falando. O Janquiel também, Papini, a Niara, que é minha mãe, o Emerson Prates do Ingá, estão todos dando boa noite aqui. Nos acompanhando, gostando muito do nosso debate. Nossa conversa descontraída,
Mas vamos ter que ser, tem que levar leve alguma coisa, né? Porque também tem muita coisa que só rindo, né? Pra ver as pessoas acreditarem em cada coisa absurda que a gente vê por aí. Ai, não, olha, é dose. Eu vou te dizer que da última vez da última eleição, eu tive que passar pela ilha, pelas ilhas ali, tive que fazer um retorno depois da ponte ali do Guaíba. E era inacreditável, uma coisa assim que a gente tem que reconectar, não dá para acreditar, porque era uma casa, uma palafita, um casebre do lado do outro, situações precaríssimas, com a placa da criatura que jamais vai te representar. É um cara que nasceu em berço de ouro, então quando ele te vê tendo dificuldades, por óbvio ele vai achar que existe alguma coisa que tu merece estar passando esse trabalho. Não, alguma coisa tu fez de errado. Porque eu nasci e nunca me faltou comida, nunca me faltou carpete para jogar bolita, né? Nunca me faltou um ventilador para me empinar a pipa. Ora, que isso? Alguma coisa tu fez de errado, que tu não tem todas as benesses que eu tive a vida inteira, por isso meritocracia, né? Porque eu parto do princípio que o que eu vivi, tendo comida na mesa, rua asfaltada, saneamento básico, é de todo mundo. Então, assim, ó, definitivamente que esse ano Porto Alegre se reconecte, o povo se reconecte e que as pessoas tenham essas caminhadas. E eu estou acreditando muito nessas caminhadas para que as pessoas se reconectem com quem elas são, sabe? Para que as lutas da comunidade sejam vistas de novo. E eu volto a dizer, igual o orçamento participativo em Porto Alegre, não teve período que a cidade era mais limpa, mais linda, e inclusive a violência era bem menor. Porto Alegre parece uma sombra do que já foi, né? É uma cidade assim que tu vê que, sabe, aquela pessoa assim, aquele ex-atleta caído, assim, sabe? Parece assim, tipo, o que foi, sabe? Parece a sombra do que já aconteceu. E, tipo, a gente só fica lembrando das coisas de antes, o que tem de hoje, assim, pra gente realmente comemorar, assim. Tu vai pensar num parque, tu pensa assim, realmente aquele parque, porém, de tal horário a tal horário. Aí a gente vai pensar em algum outro bairro da Zona Sul, sim, porém, mas aqueles buracos lá, me rasgou meu pneu, não sei o quê, ou vou levar 1h30 pra chegar, né, até a Restinga, por exemplo, Tripidã. Então, é sempre com um porém, né? Não tem algo que seja pleno. A orla mas veja bem, ali o mato tá crescendo, não tem como chegar, eu vou pegar um pano branco quando entrar na água, sabe? Então, não tem nada que a gente possa assim, tipo, isso aqui realmente, né, tá legal. Mercado público querendo entregar o negócio que é de todo mundo. O negócio, nunca vi nada disso na minha vida, né? Nunca vi isso, tipo, entregar, sei lá, o Cristo Redentor, sabe? Não dá pra pensar isso. Ele só não vendeu o laçador porque eu acho que o laçador sai correndo e vem pra São Leopoldo, né? Laça, né? Dá uma bolhadeira ali, toca uma bolhadeira na cabeça e deu, né? Deu, tchau. Mas sabe, deu Rosana, tu estava falando a questão da insegurança, que eu também eu falei, né? Porque eu convivo, tenho muitas amigas em Porto Alegre, gente muito legal, e a gente vê assim, ó, o quanto a situação de Porto Alegre piorou é fato, mas o quanto a situação de Porto Alegre piorou para as mulheres. Claro. Com certeza. Assim, ó, o município, ele não tem, né, a atribuição da segurança pública. Então, pessoas, candidatos e candidatas, se eles vierem falar sobre isso, a brigada militar, ela é do Estado. A segurança pública no município é iluminação urbana, né? Poste, luz, né? Não é botar mais guardas na rua, não caiam nessa, né? É sempre bom a gente esclarecer, né? Não é atribuição do município, né? Botar mais, né? Policiais, né? Por proteção ostensiva na rua. Não. Se é que acham que isso resolve segurança pública, né? O que resolve mais segurança pública é as pessoas terem mais qualidade de vida, não serem cooptadas pelo tráfico, né?
Porque às vezes, né, quando tu ganhando um salário mínimo de 1.000 e poucos reais, a pessoa tem que optar ou comer ou pagar o aluguel, né? Porque com 1.000 reais não dá para fazer muito mais coisas além de ou uma coisa ou outra, né? A comida tá muito cara, o aluguel também é muito caro, então acaba-se, né? A pessoa, muitas vezes, tem estudos que comprovam, né? As crianças que moram na periferia acabam sendo cooptadas pelo tráfico justamente pela ausência de oportunidades de trabalho. A gente sabe que não tem trabalho para todo mundo, porque assim, ó, eu não vejo 12 milhões de vaga no Cine e tem 14 milhões de desempregados ou 15 milhões de vagas no Cine. As vagas de trabalho, né, e que tem é na casa do milhar e não do bilhão. Né? Então, assim, não tem espaço para todo mundo ser empreendedor de si mesmo para vender o que para quem, se ninguém tem dinheiro para comprar quase nada. Então, eu não caio nessa conversa mole porque não está baseada na realidade. Não está baseada nos postos de trabalho, nas vagas de emprego. Né? Isso é para botar para debaixo do tapete. Não, e assim, ó, o que agora o mais necessário para a coisa funcionar é voltar a ouvir a voz das comunidades. Se tem gente que sabe lidar com dinheiro curto, com dificuldades enormes, são exatamente as pessoas que estão nas periferias. Essas pessoas sabem tudo. Elas não têm formação, elas não têm diploma, uma boa parte não tem mesmo, mas sabe de economia doméstica. Exato. Sabe, precisam ser ouvidas e acolhidas, porque essas pessoas sabem como fazer a coisa andar e não desandar de vez. E essa é a diferença, sabe? Conseguem sobreviver com 1.000 reais por mês, né? 1.000 e poucos reais conseguem. Isso não, tem que ser muito internamente, artista. Se não houver o gestor público atrapalhando a vida dessas pessoas, elas sabem fazer programas de geração de emprego e renda, de escambo, né? De trocas, de mercado de trocas. Economia solidária. Né? Vamos pensar, eu tenho assim, ideias de políticas público-comunitárias, né? A gente pode fazer, por exemplo, fazer um parque ali, numa área verde, abre uma licitação para as pessoas que moram no local. Para as pessoas, abre uma licitação específica para as pessoas que moram ali poderem desenvolver, porque elas conhecem melhor a área, elas sabem quais vão ser as demandas e as vocações do lugar. Né? É porque elas pertencem àquele lugar. Então, assim, dá menos trabalho, né? As coisas andam mais rápido se a gente parte da visão das pessoas que ali moram, porque elas moram ali. Né? É uma matemática um tanto quanto simples, né? É só ouvir, vai ser muito mais, vai dar muito menos dor de cabeça para o gestor, para a gestora pública, né? Vereador e vereadora, se a gente ouvir as pessoas, não precisa pensar tudo na tua cabeça, né? E ver o que elas têm para dizer, porque elas, na verdade, elas são as detentoras do poder de nos colocar, né? Para decidir por elas. É uma obrigação ética, moral, assim, bem legal. Né? Não, né? e a Marju comentou aqui a respeito de que ainda se mente, eu acho, é outra coisa, né? Ainda se mente a respeito de escola de tempo integral, sabe? Porque acho que as pessoas são otárias. Porque acho que essas pessoas têm, assim, existem pessoas que infelizmente querem uma vaga na política, mas que ela acha que todo mundo é otário, sabe? É verdade. Todo mundo é bobado da cabeça, só ela que presta. Dentro do mundo dela, ela resgatará todo mundo. E aí é exatamente isso. E a dificuldade que é, assim, para os pais, principalmente da periferia, não ter o espaço da escola integral, sabe? Porque isso também ajuda na organização da comunidade. Mas aí tu tem que dar vaga para professor, e professor, quando tu não faz a coisa do jeito que deveria ser, o professor é um problema, porque ele questiona. E ele, quando ele ensina, ele pode ensinar a interpretar a situação. Ele, ao invés, que é isso que a gente faz, né? Que a gente pega assim, eu não gosto de política. Não, mas assim, ó, vamos entender o papel. Eu não estou pedindo para te gostar. Tu não precisa nem ter o mesmo posicionamento que eu, porque é bom, é democrático. Exato. Agora, vamos calcular o que isso faz na nossa vida.
O que isso faz? Gerar mais violência, porque se fala de guerra, né, e se usa a ostensividade da segurança pública. Por quê? Porque as pessoas sabem que o que elas deveriam estar fazendo, elas não fazem, sabe? Então, por isso, a segurança pública já é mal vista, né, por uma parcela das pessoas, e aí tem o relatório de segurança pública, os dados foram liberados do ano passado, e que dão conta, está ali escrito o que é. Por que a segurança pública não é bem vista, não é bem-vinda às vezes nos locais? Porque é só violência, é mais violência. Então, tu tá sofrendo uma violência, tu sabe que se tu chamar, vem mais violência antes de vir o te acolher. Ai, a gente não quer violência aqui. Então, eu tenho muita esperança, sabe, de que a gente está num período que tudo está muito claro. Está muito claro. Não entende quem não quer. É verdade. E mais do que nunca, Porto Alegre está de parabéns de novo, né? Porque além de todos os fatos já ditos, os colegas de luta que eu tenho, como a Marju, sabe? Pessoas que tu sabe que são de luta mesmo, sabe? Tá ali, tá pelo seu estudante, tá pela vida da cidade, sabe? Tem amor, pessoas com amor no que estão fazendo. Além dos professores, dos próprios pais demonstrando carinho, mais carinho do que o gestor da cidade, que para mim isso é uma viagem, né? Ainda, Porto Alegre é a segunda capital do Brasil a rejeitar determinado tipo de política. É verdade. Pasmem, é ótimo saber disso. Segunda capital menos fascistoide, né? Exatamente. Vamos lutar. Porto Alegre também é a segunda capital em área de zona rural, em área rural no país. Perde só para Palmas. Então são coisas boas que Porto Alegre tem, né? Que de forma íntegra, ainda que não tem muito a ver com o que políticos que passaram por aqui deixaram de rastro. Mas, querida, já estamos chegando a 1 hora de live, né? E como o meu amigo Vinícius fala, o bom tom diz que, né, depois de 1 hora as pessoas não aguentam mais nos ver. Foi um prazer enorme conversar contigo. Eu queria que tu deixasse o link aí pro teu canal no YouTube para as pessoas seguirem, porque Haja Útero agora já não vai se dizer mais Haja Saco, né? A gente vai dizer Haja Útero, porque isso que é o que a maioria das pessoas tem. As pessoas que vivem aqui na face da Terra são mulheres, a maioria, né? Então a gente quer ter o mínimo disso, pelo menos, representado. Né, minha querida? Eu também adorei conversar contigo, foi muito bom, já desde hoje nas internas, né, antes de chegar aqui. Quero te agradecer muito o convite, assim, é muito jóia. Eu choro vendo os momentos da política de Porto Alegre, porque ela está se encaminhando para um momento mais positivo, sabe, de identidade de novo, de Porto Alegre gostar de Porto Alegre agir dentro das suas possibilidades. A gente está vendo isso acontecer. A gente está sentindo a esperança renascer, né? A gente sente isso no ar, a esperança renascer nas ruas. A gente sente que essa dicotomia, os anti-isso e os anti-aquilo, tá caindo esse véu aí dessa coisa que inventaram para nós, né? Que tem que odiar uma pessoa e outra. Não, a gente tem que ser diverso, né? Se dentro da nossa família a gente tem visões diferentes, né? Até dentro da gente mesmo a gente vê que eu pensava assim quando era adolescente, agora mais velha eu tô pensando diferente. Então, a nossa própria cabeça é diversa, né? Então, assim, vamos lá, gente. A gente, né, não precisa acreditar. Vamos ver, a nossa visão também é uma visão. Então, acreditar mais no que a prática fala do que a fala fala. Porque um falar, a palavra vai. Agora, o que tu praticou fica, né? Tu é o que faz a tua prática. A prática, o que tu age no dia a dia. Né? Porque falar, pode falar e não agir, não dá tempo. Né? É basicamente o que Porto Alegre vem vivenciando, e eu acho que agora Porto Alegre está com a paciência no limite, mas não quer agir com o fígado, está agindo com o coração, está gostando de si mesma e quer mudança. Outra coisa, assim, não vamos pautar o discurso da política
pensando assim só na questão da corrupção, porque isso daí tu tá rebaixando o nível da política. Ser ou não corrupto é uma obrigação. Não ser corrupto, né? É uma obrigação. Então, a gente parte disso já, entendeu? A gente já parte do fato, né? Se a gente não tem uma prova contra a pessoa, a gente não pode acusar ela, assim como a gente não quer que façam isso com a gente. Eu não quero que me acusem de uma coisa que a pessoa não tem prova, porque isso é a base do direito, né? Tu é inocente até que se prove o contrário. Então a gente parte disso e daí a gente vê as propostas. Vê as propostas. Porque assim, partido, ele é um CNPJ, tá? Então não tem essa de partidos, não existe, a não ser que tu tenha provas concretas, né? Contra todas as pessoas que se enumera, né? Mas assim, é corrupto? Tá ok, a justiça vai ver isso. Agora o debate político, ele tem que ser além disso. É outra coisa. Então, esses políticos que ficam pautando só pela corrupção, isso e aquilo, é porque eles querem esconder alguma coisa. Eles querem esconder a fragilidade das suas propostas que não agradam a população. A última vez que a gente ouviu falar né, de uma coisa muito cheia de bilis, assim, de fígado, me chama de corrupto, nossa, não vou falar melhor. Age por peculato, que eu me recuso a chamar crime de rachadinha. Enfim, né? Sim, a gente está vendo aí muito bem esse tipo de coisa. Peculato é crime, é corrupção. Funcionário fantasma é crime, é corrupção. Tá? E o prefeito não agir é crime também. O vereador não cumprir com seu papel protegendo a periferia. Isso também é um tipo de corrupção. Então, que a gente entenda que o que nos salva é transparência e participação popular. E Exato. Quem lembra da história do município de Porto Alegre, lembra que houve um tempo de participação popular efetiva na construção. Realmente. Exatamente. Não essa daí, ó, tipo, faz que ouve, tá, beleza, tipo, te dou a palavra, só dá a palavra, mas no concreto não vai. Então tá, minha querida, tudo de bom, professores e professores estão de parabéns. Estudantes mais ainda e suas famílias mais ainda, porque é isso aí, a vida em primeiro lugar. Sem vida não dá pra fazer nada, né? Até que se prove o contrário, até que a gente acha a vida em Marte, a vida após a morte. Mas por enquanto é isso. É isso. Obrigada, Osana. Pessoal, se quiser conhecer, eu tenho um canal no YouTube, é o canal Daniela Araújo Professora, e a partir das 22 horas eu tenho um opinativo jornalístico que se chama Haja Útero para as Notícias do Dia, que é o momento em que eu converso um pouco com a audiência do canal sobre as notícias e sobre um pouco de interpretação do que está acontecendo e do que a gente pode construir a partir disso para combater as políticas muito erradas que estão acontecendo, principalmente a nível federal e estadual. É isso. Agora é a nova gíria agora é Haja Útero. E deu, já era, pegou. Boa noite, minha querida. Boa noite. Tudo de bom, gente. Obrigada.